que eu gostaria de registrar primeiro? Primeiro é importante destacar, Ricardo, que antes de falar da isenção, que é um projeto para 2026, tá certo? Importante destacar isso. É importante a gente falar do imposto de renda para esse ano. Então, o imposto de renda, a Receita já está recebendo as declarações de imposto de renda. Começou no dia 17 de março, vai até o dia 30 de maio, sem prorrogação. Importante destacar isso. Quem teve uma renda total em 2024 de até R$ 33.888 é obrigado a declarar, tá? Importante destacar isso. Claro que tem outras variáveis que obriga a declarar. Se você é dono de empresa, dono de MEI, você também tem que declarar. Se você teve ações recebidas, mesmo que sua renda foi menor, você tem que declarar também. Então, são pontos que obriga a declarar. Quero chamar a atenção que as pessoas que tiveram uma renda mensal em 2024, que varia entre R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65, vão ter a alíquota de 7,5%, tem uma parcela deduzida de R$ 169,44. Quem teve uma renda de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, a alíquota de 15%, vai ter uma redução, uma parcela reduzida de R$ 381,44. Quem tem renda de R$ 3.751,26 a 0,6 até R$ 4.664,68, a alíquota de 22,5%, tem uma parcela deduzida de R$ 662,77. E por último, aquele que teve uma renda mensal acima de R$ 4.664,68, a alíquota passa a ser o teto máximo, 27,5%, e vai ter uma parcela deduzida automaticamente de R$ 896. Isso se você faz a declaração completa, com todas as deduções, deduzindo saúde, que não tem limite, deduzindo educação, deduzindo os gastos que a lei permite. Importante destacar que eu estou citando essa questão da tabela de imposto de renda para a declaração esse ano associada às datas, porque a nossa discussão sobre a isenção de 5 mil, ela também tem conexão com isso. O que é importante destacar, Ricardo? Primeiro, eu chamo a atenção dos nossos rádio ouvintes, daqueles que estão nos acompanhando, daqueles que vão ver o meu vídeo pelo canal do YouTube, que isso é um projeto que está sendo discutido. Então, vai passar o ano todo de 2025 em discussão. Se aprovado até o final do ano, né, respeitado o princípio da noventena, o princípio da anterioridade do exercício, que são princípios tributários, ele entra em vigor a partir de 2026. Inclusive, nos cofres do governo, ele só vai representar, na verdade, finalzinho de 2026 e início de 2027. Importante destacar isso. Nós sabemos que é um projeto de lei que muda a Constituição, que muda a estrutura. Então, ele vai ser discutido pelas comissões de tributária, de Constituição e Justiça, tanto do Senado como da Câmara. Depois vai para aprovação nos dois locais, ou seja, em duas votações. Então, é um projeto polêmico, demorado, crítico. Então, assim, não é algo que está entrando em vigor agora. Então, as pessoas precisam baixar um pouquinho a ansiedade, entender que algo vai ser discutido. Com certeza vai receber emendas na Câmara, emendas no Senado. Pode correr risco de ser vetado parte dele pelo presidente da República. Ou seja, o processo de aprovação legislativa é um processo lento. Então, não é nada para agora. Então, as pessoas têm que ficar tranquilas. Primeiro, trabalhar no imposto de renda para 2025, do ano base de 2024. Por isso que eu quis trazer esses dados de 2024 para lembrar a nossa população, lembrar aqueles que são contribuintes, que fazem declaração disso. Bom, o que é importante destacar? O governo quer buscar uma isenção. Se você calcular, Ricardo, para 2024, tá? O que a gente vai declarar agora em 2025, pegar a faixa menor, que é 2.259,20, multiplicar por 7,5%, que é a alíquota de contribuição, você vai chegar ao valor de 169,44, que é justamente o valor de passagem de dedução. Isso quer dizer que quem ganha até 2.259,21, quem ganhou em 2024 mensais, não paga nada. O que o governo está querendo fazer? Ele está querendo elevar esse nível essa base de isenção de hoje, 2.259,21, para R$ 5.000. O que eu queria chamar a atenção, Ricardo? Eu pesquisei sobre isso e é importante chamar a atenção. A última vez que o governo mexeu nas regras, tá, do imposto de renda foi então o presidente da República, ou presidenta, como eles gostavam de falar, que as duas formas gramaticais estão corretas, eu prefiro falar presidente, a Dilma Rousseff, em 2016.
Se tivesse mantido as regras que a Dilma estabeleceu em 2016, Ricardo, e trouxesse até data de hoje, sabe qual seria o valor da isenção? Exatamente R$ 5.211. Quer dizer que o governo está fazendo hoje, trazendo a isenção para 5 mil, e também que corrigindo, equiparando uma falha que vem desde o governo da Dilma, ou seja, da Dilma atualizou, correta a tabela de imposto de renda, depois veio o Temer, não atualizou, veio o Bolsonaro, não atualizou, e o Lula até então não atualizou também, porque outro ponto importante a destacar, Ricardo, não existe uma atualização da tabela de imposto de renda. O Lula está propondo, tentando cumprir uma promessa de campanha, está elevando o nível da isenção para R$ 5.000, mas automaticamente também é questionável esse assunto do ponto de vista legal, porque ele criou uma faixa de isenção total para quem teve uma renda mensal até R$ 5.000 em 2024, no caso seria 2025, base para o ano que vem, que já vai ter uma defasagem do ponto de vista da inflação, porque o ano que vem já conta de novo, ou seja, um ano já passou, teve inflação. Ele pega e cria uma isenção parcial para quem ganha 6 mil, para quem ganha 6.500, tá? E depois quem ganha R$ 7.000 para cima, a isenção é zero. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quem ganha acima de 7 mil, considerando a tabela atual, vai pagar imposto de renda normalmente. Então, a grande dúvida que se coloca, é por isso que eu não quero ser enfático, tá? E ainda tem que estudar mais e vamos esperar o desenrolar da discussão disso no Congresso, tá? É importante chamar atenção, porque quem ganha 7 mil, se você analisar friamente, qual que seria a aplicabilidade? Se 5 mil é a nova faixa de isenção e a faixa de isenção era de 2.259,21, então a nova tabela tem que ser construída. Ele tira de 5 mil, igual nós falamos aqui, e vai o quê? Vai dar isento. Quem tem uma renda de até 5.500, ou seja, de 5.001 a 5.500, ele vai ter uma isenção de 75%. Quem tem uma faixa de até R$ 6.000, ou seja, de 5.501 até 6 mil, a isenção é de 50%. E quem tem uma faixa de salário de remuneração até R$ 6.500, tem de 25%. A que vai até acima de 7 mil não se fala nada. Quer dizer que não tem nada isso. Isso quer dizer que a pessoa que teve uma renda de R$ 7.000 em diante vai pagar normalmente imposto de renda. Aí a dúvida que se coloca é, vai pagar 5 mil sobre a diferença, ou seja, 7 mil sobre a diferença, que seria uma lógica correta, você concorda? Ou seja, se o cara ganha 5 mil, ele é isento, e o cara ganhou 7, então sobre 5 mil ele não paga, ele paga só sobre a diferença, o que já daria uma redução, porque ele não pagaria, né, da isenção na faixa anterior. Então o governo vai ter que construir uma nova tabela, mas de novo, o que está claro na legislação que está sendo colocada para discussão para o Congresso? Não é uma atualização da tabela, porque se fosse uma atualização da tabela, se atualizaria todos os padrões, todos os parâmetros, e ficaria claro para a sociedade o ganho. Nesse caso não há. E existe também uma discussão sobre o famoso efeito Robin Hood, que é um outro ponto de destacar, porque estatisticamente, o que foi colocado? 30 milhões de contribuintes, né? Se fosse essa tabela tivesse em vigor esse ano, Ricardo, 30 milhões de contribuintes no ano de 2024 ficariam isentos de declarar imposto de renda. E a legislação pegaria os outros, aproximadamente o ano que vem, o ano passado, Ricardo, nós tivemos na faixa de 40 milhões de contribuintes. 30 milhões, ou seja, nós estamos falando aí do número significativo de 75% daqueles que declararam o ano passado, deixariam de declarar imposto de renda. Consequentemente, aqueles da faixa de 7 mil até 50 mil representariam aproximadamente esses 10 milhões. Só que tem um outro ponto importante dessa nova discussão. Como é uma lei Robin Hood que quer compensar tributo, o que ela faz? Acima de 50 mil reais de renda mensal, o contribuinte passa a pagar um adicional de imposto de renda de 10%. Quer dizer que o cara que tiver uma renda de 50 mil mensais, além de pagar a tabela, seguir a tabela normal, ele vai pagar um adicional de 10%. Mas como que ele faz isso? Porque o adicional, na verdade, é até 10%. Ele vai ao longo do ano pagando, porque, na verdade, no mesmo modelo que hoje as empresas, aquele que for seletista, vai reter. Isso, no final do ano ele faz a declaração de ajuste no outro ano, e aí se ele pagou menos, ele vai ter que pagar um diferencial de imposto de renda para completar esses 10%.
de adicional, além de cumprir a tabela. Então, ele vai pagar, ele vai ter uma oneração do pagamento. E a ideia, Ricardo, é esses 10% que afetariam estatisticamente algo em torno de 140 mil contribuintes, que é um número muito pequeno do bolso de volume, tá? 140 mil contribuintes, eles pagariam 10% a mais. E esses 10% a mais que eles pagariam, eles compensariam essa desoneração daqueles que têm uma renda de até R$ 5.000.